Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 23 de agosto de 2023 aconteceu uma assembleia unificada da USP no campus Butantã. Essa assembleia geral foi a segunda do ano e as pautas nominalmente da divulgação foram as seguintes: 1. Contratação de professores. 2. A luta por um PAPF mais democrático. 3. USP antifascista. Só um parêntese para quem não sabe, né, esse ponto da USP antifascista também tem a ver com o fato de que recentemente reacionários obscurantistas aí, querendo crescer na política, invadiram a USP, né, um lugar que definitivamente não é de obscurantista, dessa turma aí, e para constranger e intimidar estudantes. Eles estavam com segurança armado, inclusive, né? Então é muito importante a gente discutir isso, mas tem vários pontos aí acumulados de discussão, né? Falta gritante de professores, especialmente em alguns cursos, a precarização generalizada, né? Problemas aí com a moradia estudantil da USP, né? Que já tem uma série de problemas no CRUSP e ainda por cima as cozinhas aí, apesar delas serem extremamente precárias, né? A maioria delas mal funciona, né? Além disso, o bandejão ele simplesmente não fica aberto, funcionando durante fins de semana, né, devidamente para todas as refeições. Então, assim, é extremamente grave a situação da Universidade de São Paulo em vários pontos aí, problemas com bolsas, né, e vale a gente problematizar aqui a questão de bolsa, né, inclusive bolsa aí de pós-graduação ser considerada quase um benefício para a pessoa, uma coisa, um detalhe, né? Quando na verdade é o salário de cientistas, né? E de pessoas que podem vir a ser cientistas, estão produzindo ciência na graduação também, enfim. É uma série de manobras aí da reitoria da USP que quer privatizar cada vez mais, né? Ainda mais ano que vem aí o próximo reitor da USP será escolhido pelo governador do estado de São Paulo, né? E tem uma série de problemas antidemocráticos nisso também. E isso pode vir a aprofundar ainda mais o desmonte da USP, a precarização, os perigos, né, dessa universidade, de se estudar lá, de se morar, enfim. É extremamente complicada a situação e aí agora a gente teve então essa assembleia para discutir esses temas, né, e tentar ver como se mobilizar frente a tudo isso. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar hoje. Eu estou aqui com a Ive, da UJC e do Movimento Universidade Popular, o MUP também. E eu queria saber qual o balanço de vocês sobre essa assembleia que está sendo feita agora, a segunda assembleia do ano, né? Assembleia Geral dos Estudantes, em meio a tanto ataque, a tanto problema, a tanta precarização, né? Falta de professor, enfim. Então, qual a importância da Assembleia agora, né? Qual o balanço que vocês fazem disso e qual o caminho que vocês veem para de fato vencer esse monte de ataque aí? E se quiser comentar também que ataques, né, vocês acham que são mais importantes de destacar, enfim. É muito importante a assembleia que a gente está fazendo agora. É muito triste, inclusive, que ela seja sendo feita sem o ponto online, mas a gente tem umas questões de infraestrutura e é muito importante que as assembleias aconteçam em todos os campi da USP, porque a gente tem uma tarefa muito importante nesse movimento, que é de trazer as nossas reivindicações. A gente está sofrendo diversos sucateamentos de diversos serviços, a gente está vendo diversos problemas dentro da USP, e o caminho para a gente poder superar esses problemas é muito claro, apesar de ser muito difícil, que é a massificação, trazer todos os estudantes para essa luta, para que eles entendam a importância e da possibilidade de mudança das coisas que estão postas, né? E por isso que a gente está colocando nessa assembleia o indicativo de greve geral, para a gente poder estar radicalizando essa luta pela importância das pautas, né? Então, a gente está trazendo de uma maneira muito forte a falta de
professores em muitos cursos. A gente está vendo na IASH, que foi uma das maiores mobilizações que a gente viu esse ano, foi em volta de contratação de professores em torno de outras pautas também do campus, né? E isso está se refletindo em diversos lugares, né? Eu sou uma estudante da física e na física a gente vê uma falta de professores, principalmente da licenciatura. A gente tem poucos professores em outros campos e que está impossibilitando, né, a continuidade de diversos cursos. E isso é muito prejudicial para o renome, né, e do reconhecimento que a Universidade de São Paulo tem e para que esses estudantes possam se formar com a maior qualidade possível que o Brasil tem a oferecer de educação, né? Então, essa questão da contratação de professores é muito importante nesse sentido. E também a gente está trazendo as questões, apesar de não tão evidentes, mas que também tem a ver com o PAP. Que o PAPF está sendo pensado para ser reformulado em 2024, depois de todas as mobilizações que a gente fez esse ano, a gente tem essa abertura de diálogo, apesar de ainda estar sendo muito incipiente e de uma maneira não tão democrática por conta da PRIP, porque os calendários dessas reuniões não estão saindo, mas é nossa responsabilidade estar trazendo os estudantes para esses espaços, para a gente poder estar debatendo sobre a política de permanência dos estudantes dentro da universidade, que inclui, entre outras coisas, colocar que o CRUSP é de quem mora, a gente não deve estar expulsando os estudantes para morarem não sei onde, sem ter um subsídio e um projeto para que as pessoas que acabaram ficando no CRUSP tenham uma certa mobilidade, um certo aviso, não ficar uma coisa no susto, para que a gente consiga mais vagas, mas que também a gente precisa de uma ampliação geral do CRUSP para poder suprir toda a demanda, e a gente sabe disso. E a questão de moradia é muito presente em vários campos da USP, que inclusive há campos que não é moradia estudantil, como o campus de Lorena. Então a gente precisa estar trazendo essa questão da permanência, como que o PAPF vai estar sendo reformulado e que a importância de estar acontecendo esses espaços de massificação em todos os locais, em todos os campos da universidade. Porque o PAPF, do jeito que ele está formulado hoje, ele só leva em consideração as demandas da capital. Ele não leva em consideração as demandas dos interiores. Então, por exemplo, o auxílio da IASH, que a IASH perdeu, ele precisa voltar, né? E tá com uma cota ali de bolsas o suficiente para todos os campos, né, da USP. E a gente está vendo uma certa reação da extrema-direita dentro da universidade. O pessoal do Brasil Paralelo, do MBL, já apareceram na Poli no começo desse ano. Eles apareceram agora 3 vezes na FEFELESH. E está na hora dos estudantes e do movimento estudantil se colocar para a luta e para dar essa visibilidade, para não dar espaço para a extrema-direita. Porque não adianta nada a gente expulsar o Bolsonaro da presidência, sendo que a gente sabe que o fascismo está presente em várias outras esferas da vida política do Brasil, e é que a gente precisa estar ciente dessas condições e que por isso que a massificação, trazer todos os estudantes, estarem muito conscientes de todos os problemas da universidade, para a gente saber como transformar e como mudar essa universidade e aí construir uma universidade popular. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Marcos, da Esquerda Marxista, Liberdade e Luta, e também vice-presidente da Amor CRUSP. E eu queria saber qual o balanço que vocês fazem dessa Assembleia de hoje, considerando que foi a segunda Assembleia do ano, né? Fazia muito tempo que não tinha Assembleia, e muitos problemas acumulados, né? Aí, desde falta de professores, diversas precarizações, até também esses dias aí que vieram extrema-direita aí para provocar, para intimidar, né, os estudantes. Então, nesse contexto de muitos ataques acontecendo contra a educação, contra a USP especificamente, qual é a importância dessa Assembleia e qual o caminho de luta que vocês acham mais adequado, né, para de fato conquistar vitórias para o movimento estudantil? Tá. Assim, essa Assembleia cumpre para a gente um caráter contraditório, né? Ela foi boa na medida em que fazia tempo, era necessária uma assembleia, é preciso organizar a discussão, mas ela poderia ser melhor.
Essa assembleia surge justamente porque há uma pressão geral em vários cursos, em vários setores da universidade que são precarizados. Um exemplo é letras, também sou estudante de letras, então acompanho um pouco de perto. É um problema de professores, várias habilitações com risco de serem extintas, ou por exemplo aqui na ECA, 11 disciplinas, enfim, que não estão sendo cumpridas por falta de professores. No caso do CRUSP, por exemplo, também que a gente tem uma série de reivindicações de estruturas como um todo, a questão, por exemplo, das 3 refeições nos fins de semana, nós não temos acesso à janta nos bandejões nos fins de semana, e o CRUSP, que abriga boa parte dos jovens que vêm da classe trabalhadora para a universidade de outros estados, etc., tem um problema financeiro concreto, porque a região aqui da Zona Oeste de São Paulo é cara. Você, tipo, sempre acabar financiando essa refeição a mais, né? Tipo, 2, 3, 4 refeições no fim de semana, acabam, tipo, sendo uma coisa concretamente prejudicial para os estudantes do CRUSP. Então, nesse sentido, ela cumpre um papel contraditório. O que a gente acha que tem que ser feito? As mobilizações que deram certo são mobilizações que organizaram a discussão, né, aprofundaram, não ficaram no superficial, apenas na palavra de ordem, foram ver concretamente a situação. Então, por exemplo, no fim do ano passado, greve na FAO. O que os estudantes fizeram? Tiraram comissões que estudaram, entenderam profundamente o problema para conseguir propor. A mesma coisa agora na Letras. A Letras conseguiu mobilizar mais na medida em que fez comissões e conseguiu apresentar melhor o problema real. Isso cria para o estudante uma confiança maior de que aquele processo não vai ser só mais chegamos, fizemos uma assembleia protocolar, fizemos uma reunião protocolar, isso não vai dar em nada. Isso gera uma confiança. Outra coisa, é preciso também não ignorar as reivindicações mais reais, né? Tipo, da base dos estudantes, dos cursos. Por exemplo, uma das questões que sempre foi muito ignorada no CRUSP foi a questão de controle de acesso, porque boa parte do movimento estudantil tomou essa coisa para si como algo em si reacionário, ignorando que é uma demanda extremamente urgente dos moradores do CRUSP, principalmente das mulheres, que demandam segurança. Enfim, então, diversas mulheres assediadas e tudo mais, por uma questão que a gente sabe que controle de acesso não tem nenhum caráter, na verdade, em si de direito, não faz nenhum sentido. Por exemplo, ocupações políticas têm controle de acesso, é necessário para a segurança do conjunto das pessoas. Então, a gente acha que aprofundar o debate, não ignorar as demandas da base, mas, na verdade, ajudar a politizar elas e avançar, esse é o caminho que a gente acha que é necessário. Então, nesse sentido, a gente mesmo se propõe a ajudar nas nossas frentes que a gente tem contato, né, a aprofundar o debate e se colocar à disposição de luta, enfim, discutir com as pessoas ali para entender realmente o espírito, né? O espírito também de luta não se mede pela base. A gente viu que, por exemplo, a Letras conseguiu mobilizar uma assembleia maior do que a assembleia do próprio DCE. A Assembleia Geral dos Estudantes foi menor do que uma assembleia de curso, né? Então, isso também mostra o termômetro de cada lugar e tal. Mas acho que é isso. 4 minutos. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Monique e o Renan, da comissão de habilitação do curso de japonês da USP. E é um dos cursos aí que está sofrendo, né, dentro da Letras e na USP no geral, uma grande falta de professores, aí está tendo vários problemas. Então, eles foram a primeira comissão aí da Letras a se formar. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar tendo essa assembleia aqui, né, no contexto de discutir a falta gritante de professores, a precarização do ensino. Vocês correm risco até de não vir a se formar, muitos alunos do japonês, devido à falta de professores, enfim. Essa situação já está vindo faz tempo, mas agora está chegando a um ponto insustentável. Então, eu queria saber qual o caminho que vocês veem para combativo, vamos dizer assim, para de fato resolver essa questão, né? E se quiserem colocar outras observações sobre esse assunto, fiquem à vontade. Eu acho que a criação das comissões é importante, principalmente no curso como a Letras, falar da especificidade do nosso curso, que ele é muito, assim, dividido. Então tem o curso de letras, mas tem cada habilitação, e cada habilitação fica no seu mundinho. Então a gente não sabe o que está acontecendo tanto em cada habilitação como em departamento, que é dividido tanto em departamentos como essas habilitações, que parece até um outro curso, né? Então o pessoal da Letras não é muito unido nesse sentido. A gente tem muitos alunos, acho que é o curso que mais tem alunos, e por isso é muito difícil a gente se unir. Eu acho que esse trabalho das comissões é muito importante, que a gente vem realizando já há um ano,
para todo mundo saber suas necessidades, saber a história do curso, que muita gente não sabe o que está acontecendo, né? Chega na aula, vai embora e também não sabe o que está acontecendo, nem dentro da própria redação, nem no departamento, nem no curso, quem dirá, né, na FEFELESH e na USP como um todo, né? Então acho que é um passo que é muito necessário para a gente começar a ir criando essa mobilização e o pessoal se politizando de novo, porque a gente é autônomo, né? E a gente veio aqui com essas necessidades que a gente está vendo, assim, presenciando, né? E eu acho que é importante ver isso como nosso direito, sabe? Então, o pessoal que é mais apolítico, assim, que não gosta de participar, eu acho que isso é uma boa iniciativa para o pessoal saber o que está acontecendo e fazer alguma coisa, mesmo que você não seja, né, de algum movimento. Então, é isso que acho que todo mundo tem que fazer e é um crescimento que a gente está vendo que é muito legal nas assembleias. Ontem teve, né, quase, acho que mais de 600 pessoas, teve muita gente, então eu acho que está tendo, como eu posso dizer, uma onda nesse sentido e que é muito importante para, né, de um microcosmo até chegar a tudo, né, para todo mundo ir entendendo e se unindo. Então, isso eu acho que é uma coisa importante e vital, assim. Entendi. É importante a gente olhar, faz alguns dias que a Comissão de Japonês fez um ano, olhar esse processo que foi uma mobilização espontânea dos estudantes que surgiu logo por olhar na prática as demandas que o curso está tendo de falta de professores, de ser sempre alertado de que pode faltar no próximo semestre. Isso é visto em vários outros cursos da USP, daí que a gente vê como essencial a importância da nossa participação na Assembleia Geral do DCE, para que a gente consiga levantar essas pautas que os cursos estão levantando e mostrar a realidade real desses alunos, né, do dia a dia, de como é faltar uma matéria, faltar um professor, sofrer esses cortes que vem acontecendo faz tempo já e que a gente só vai conseguir resolver isso através de mobilização dos estudantes, como a Monique falou, através de mobilizar massivamente, propor uma greve. Mais sistemática, né? Exato, uma coisa que vá crescendo. Todos por um. Sim. Que vá crescendo em onda para que a gente consiga pautar essa greve, aprovar essa greve, mobilizar essa greve, para que não seja só uma greve desmobilizada, mas que tenha os estudantes participando, para que eles vejam a realidade dos cursos deles. A Letras é um curso de 5.000 alunos, então a gente precisa ter 5.000 alunos nessas greves participando para que a gente consiga ter as mudanças que a gente quer. E eu acho que é importante que, assim, a gente é um nicho, né? A gente é habilitação de japonês, mas a gente está aqui, né? Participando da Assembleia Geral do DCE. Então, eu acho que se todos os cursos fizessem algo parecido, todo mundo ia conseguir se unir, saber o que está acontecendo, saber da sua história e levar suas necessidades e conhecer o todo, né? Eu acho que não tem como você participar do geral se você não souber nem o que está acontecendo na sua habilitação, no seu curso. Então, seria mais ou menos algo assim. Entendi. Beleza. Obrigado, então, gente. Obrigada. Vou desligar aqui. Acho que eu vou pedir para cortarem, porque meu celular tá meio travando. Eu tô aqui com a Mariana da Resistência e do Afronte, e eu queria saber como vocês encaram, né, depois de essa sendo a segunda assembleia do ano, né, e com um monte de problema aí para ser resolvido na USP, como vocês encaram o tanto de ataque que está sendo nesse contexto? Vocês acham que essa assembleia ela basta para fazer frente a esse monte de falta de professor? Também teve aí ameaça aí de extrema direita contra estudantes da USP esses dias aí, cara armado, né, reacionário vindo. Vocês acham que o caminho de luta está sendo adequado e qual caminho de luta que vocês acham para de fato vencer esses ataques contra a USP? Boa. Eu acho que a gente começou esse segundo semestre, né, desde, na verdade, do final do primeiro semestre, com algumas mobilizações específicas, né, de alguns cursos, principalmente, que foram bastante importantes, né. Então a gente teve a ocupação da EASH, que foi vitoriosa no sentido de conseguir arrancar da reitoria uma promessa, né, de que fosse reformulado de alguma forma o edital do PAF, conseguiu adiantar
revisar as contratações que estavam prometidas só para 2025, algumas delas, né, enfim, não todas também, que pelo menos estancou a possibilidade de que alguns cursos parassem de funcionar já no segundo semestre, né, como era o caso da obstetrícia, por exemplo. E nesse começo de semestre, a gente também viu algumas mobilizações específicas de alguns cursos importantes também. Então, foi o caso da Letras, o próprio caso da ECA, que hoje mesmo teve um ato, enfim, na frente do prédio central. E acho que essas mobilizações mostram que enfim, a própria FEFELESH teve uma reunião do Departamento da Geografia ontem, que o chefe de departamento deixou bastante claro que o problema de contratação de professores é um problema que vai afetar a FEFELESH como um todo, entre vários cursos de humanas, enfim, a gente sabe muito bem quais são os cursos que são prioridade de não serem socateados, enfim, na verdade, de serem investidos pela reitoria. Então, vai ser um problema, o tema da contratação de professores, que vai afetar muitos cursos, né? E acho que o que a gente precisa trabalhar para fazer, e pensando que a maioria dos estudantes fazem suas experiências políticas e que também tem se mobilizado através das entidades dos seus próprios cursos, eu acho que a gente precisa trabalhar para ter um calendário que seja unificado, mas que pelos cursos a gente consiga mobilizar para que essas lutas que estão acontecendo na universidade deixem de ser lutas específicas de alguns cursos e passem a ser lutas gerais da universidade, assim, né? Porque a gente só vai conseguir realmente ser consequente em relação a uma nova realidade da contratação de professores, uma nova proposta que afete positivamente toda a universidade, dê conta das demandas que estão colocadas, que a gente sabe que a universidade ficou 8 anos sem contratação de professores, enfim, tem muita dificuldade nesse sentido. A gente só vai conseguir uma luta mais consequente se a gente deixar dessas lutas só específicas para uma luta mais geral da universidade. Então, acho que é isso, a tarefa é a gente construir de fato pelos cursos o calendário de mobilização que está sendo aprovado agora nessa Assembleia e conseguir massificar a luta, unificar a luta dos diversos cursos e generalizar o estado de mobilização da universidade. Tá certo, obrigado. Estou aqui com Borges, do DSA da USP, do Movimento Correnteza, que é da Unidade Popular, né? Eu queria saber qual é a análise que vocês fazem dessa assembleia que aconteceu agora, né? A segunda assembleia do ano, com tanto problema aí acumulado. Qual o balanço que vocês fazem desse tanto de problema que tem, né? Desde precarização aí com professores faltando, a extrema-direita chegando aqui na USP para intimidar, né, os estudantes e tal. Então, qual é a importância dessa assembleia aqui hoje, né? E com relação ao que foi tirado também, quais são os principais acordos e desacordos para vocês no sentido de fazer a luta de fato ter vitórias? Bom, primeiramente, boa noite. Fico feliz aí com o pessoal cobrindo aqui esse espaço e tal. Acho que é muito importante. Acho que a primeira coisa sobre os problemas que a gente está passando na USP primeiro, eles não são de agora. Não são problemas que eles explodiram de repente e espontaneamente surgiram manifestações contra eles e, por conseguinte, eles não são acidentais, eles fazem parte de um projeto. Um projeto que ele está incrustado assim, na vida política da USP desde que ela foi fundada, que é de manter a USP uma universidade elitista, uma universidade que nunca é vanguarda nos progressos sociais, nunca é vanguarda no avanço das principais pautas em defesa de uma universidade pública gratuita, uma universidade que seja aberta para que ela represente a maioria da nossa população, que são de pessoas trabalhadoras, são de pessoas que não moram nos grandes centros urbanos e que hoje têm o acesso à educação filtrado por um vestibular excludente, por um vestibular que agora com a reforma do ensino médio se torna cada vez mais inacessível, cada vez mais desvinculado do pensamento crítico. Então, o que a gente tem visto na universidade de um desleixo na contratação de professores, quer dizer, você derrubar a qualidade de ensino da universidade, é você precarizar as condições de trabalho dos docentes, dos trabalhadores, que é um problema muito grave também. Então, cada vez mais coloca estagiários para fazer o papel de servidores, porque a USP não tem uma política de contratação. E ao mesmo tempo das questões de permanência estudantil, das bolsas estudantis são insuficientes, que não tem como contemplar toda essa gama que entrou com as políticas afirmativas, as políticas de cotas sociais e tal.
Então, existe todo um projeto para frear esse movimento que a USP ingressou no último período e que não faz sentido na cabeça de quem quer que a universidade continue sendo uma cúpula fechada de intelectuais brancos que moram nos grandes centros urbanos. Enfim, como o ministro algum dos ministros da educação do Bolsonaro falou em determinado momento, que a educação deveria ser elitista. Eu acho que essa assembleia aqui é uma assembleia que ela ajuda a canalizar um pouco desses sentimentos que eles se aguçaram desde o volta às aulas. Na verdade, desde o final do outro semestre, com a ocupação da EASH, e que nesse volta às aulas para cá a gente tem visto a luta por contratação de professores nas artes plásticas aqui da ECA, que teve uma força muito grande, a própria EASH, que não abaixou a cabeça depois desocupação e tem sido firme para que a reitoria cumpra seus compromissos. A Letras tem um problema crônico de falta de professores e vários outros cursos que têm pequenas bombas internas. A educação física, por exemplo, se falou pouco, mas é uma faculdade que estão tentando instalar catracas para que os estudantes não tenham direito de livre circulação por um prédio público, por um prédio que, enfim, várias pessoas circulam que nem são da educação física para usar o Centro de Práticas Esportivas da USP. Enfim, são vários pontos que estão explodindo. E essa questão da extrema-direita, ela faz parte disso. A extrema-direita, na nossa opinião, esses que vêm aqui fazer entrevista e que vêm armados, eles são a tropa de choque dessa política de Estado. Que, por um lado, usa os meios oficiais como a polícia para fazer chacinas, para fazer desapropriação de terrenos ocupados pelos movimentos de moradia, enfim, que tem esse braço armado, mas ao mesmo tempo tem a sua tropa de choque que não está diretamente vinculada com o Estado, porque cabe dizer que o cara que estava armado era um guarda municipal, era um guarda civil, segurança de Fernando Holliday, enfim, mas que eles vêm para fazer essas provocações para defender um programa que é o programa da forma mais exacerbada que o Tarcísio defende, que o Bolsonaro defende. Então eles fazem parte de um mesmo projeto e eles terem vindo na FEFELESH, terem vindo nesse espaço, que é o espaço mais politizado, digamos assim, que tem mais cultura política, ele não é à toa. É uma tentativa de intimidar, uma tentativa de tentar fazer parecer que eles podem circular livremente em nome de uma pretensa liberdade de expressão. Uhum. Beleza, obrigado. Certo. Eu tô aqui com a Júlia e com a Luísa, do Centro Acadêmico de Letras e da Juventude Rebeldia, do PSTU. E eu queria saber qual é o balanço de vocês sobre essa assembleia. Está acontecendo só agora, né? Se eu não me engano é a segunda, né, desse ano, a Assembleia Geral dos Estudantes. E quais são os ataques que devem ser combatidos em meio a tanto problema na USP, né? Tá tendo várias coisas acontecendo aí na Letras, uma precarização gigantesca do curso, né? Com falta de professores, uma série de problemas aí que não vêm de hoje, mas estão se agravando. E qual é o caminho de luta, principalmente para vencer esses problemas, o caminho para realmente vencer? Sim, é bem preocupante que essa assembleia seja a segunda do ano. Por exemplo, no nosso curso, que a gente é da Letras, a gente fez 8 ou 9 assembleias só no semestre passado. E esse semestre a gente já fez 2. Isso cria uma consciência coletiva do curso, né, de entender que esses espaços cotidianos de deliberação estão acontecendo. Então, você só ter 2 assembleias para abarcar a necessidade de 40 mil estudantes não cria neles essa consciência cotidiana de que eles têm um espaço ali para expor suas opiniões e freia o movimento, né? Então, iniciativas que poderiam estar tendo diariamente, elas não acontecem porque não existe um movimento diário. E a atual direção do DCE diz que é porque não tem mobilização dos estudantes suficiente, mas de certa forma são as próprias correntes, as pessoas mais que estão mais engajadas, que podem ajudar a criar essa mobilização, né? Não é responsabilidade apenas dos estudantes de que esse movimento se torne cada vez mais constante e tal. Então, e ainda a quantidade de ataques que a gente está sofrendo da universidade, né? Então a gente precisa de um espírito de mobilização constante, cotidiano, e junto com a defesa da nossa existência como estudante numa universidade pública, né? Então a questão da permanência, a questão do PAF aí, que a gente recebeu um aumento de R$800, mas na verdade teve um corte na quantidade de pessoas que recebiam, bolsas de pesquisa também que aumentaram a quantidade de verba, que era verba destinada não, mas o aumento dessas bolsas, né? Então antes era 500, agora é 700, só que também diminui a quantidade de pessoas que recebiam. Então a verba, a quantidade de dinheiro que era destinada continua sendo a mesma. Então de forma geral o problema ele continua sendo o mesmo. Então a gente na Letras está fazendo um caminho
é isso, de construir uma mobilização constante de comissões e organizações independentes do movimento, mas que também a gente coloque dentro dessas organizações uma politização bem clara da gente em relação ao caráter que tem o governo do Estado pra gente, os ataques que estão sofrendo a educação nacionalmente também, e que a gente continue construindo um processo de luta ali no curso. A gente está arrumando para uma possível greve também no curso, porque a gente vê que é o único método no momento que consegue garantir para a gente, ou pelo menos tentar, né, conseguir garantir a contratação de professores, porque a reitoria não está negociando, né, diz que não vai contratar professores. Não, acho que a Ju já comentou bastante. Eu acho que é importante colocar, né, que a gente teve um processo muito grande aí de mobilizações desde o semestre passado, e ficou muito escancarado o que essa reitoria representa aqui dentro da universidade, que é uma reitoria que está aí para atender os interesses dos grandes bilionários aqui do país. A USP é uma universidade extremamente elitizada, né? Não é só desse reitor, o Carlotti, mas são várias gestões que demonstram isso. Um projeto de cada vez sucateamento da educação pública, priorizando uma lógica de inovação, né? Uma inovação, de cursos de inovação e tal. E a gente acha que isso é um reflexo aí muito grande de uma política, inclusive de privatização da USP, junto aí também com o Tarcísio aqui em São Paulo, né, que está aí privatizando Sabesp, CPTM, metrô. E isso combinado também, a gente vê que tem diversos ataques que estão vindo aí também a nível estadual com o FEDER aqui, mas também a nível federal, dos ataques que vêm principalmente em relação ao tema do arcabouço fiscal e da reforma do novo ensino médio. E acho que é muito importante que a gente olhe para isso como algo também de um combate no movimento estudantil, né? A gente fala que tem os problemas específicos aqui da Letras e tal, mas isso vai para muito além, né? E é muito importante que o movimento, inclusive com essa pauta de unificar, massificar, que também olhe para esses pontos que são de desmonte gerais do ensino público, né? Então, a gente acha mais ou menos isso. Acho que é bastante insuficiente que essa Assembleia ocorra só agora, mas muito necessária de toda forma. A gente não vai medir esforços, inclusive, para que avance a mobilização não só na Letras, mas em todos os cursos, na ECA, na EASH, mas em todos os cursos que estão passando por problemas, que não é só de falta de professores, mas também questão de contratação, de reforma curricular, que está rolando na geografia também, falta de investimento. Então a gente acha que isso é muito necessário, essa unificação dos cursos. Uma transformação da forma como a gente enxerga a segurança pública. Eu estou aqui com o Lucas, do Vamos à Luta, da CST, e eu queria saber qual o balanço que vocês, né, fazem com relação à USP tá tendo essa Assembleia dos Estudantes só agora, né, essa segunda Assembleia, com tanto problema acumulado, tanto problema a ser enfrentado, né, desde falta de professores até, enfim, vários temas aí, e agora também essa invasão aí que fizeram na USP, né, essa galera de direita aí, para constranger estudantes e tal. Então eu queria saber qual é a importância dessa Assembleia, né, qual o balanço que vocês veem dela está sendo feita agora e qual o caminho para de fato vencer esse monte de ataque e conseguir mobilizar os estudantes. Bom, eu acho que a Assembleia é importante principalmente para conseguir organizar os diversos movimentos estudantis que existem aqui na USP. Bom, a gente vê que a Assembleia conta com um número menor de pessoas do que a gente esperava, muito por conta do desgaste de várias movimentações e vários cursos. Bom, eu acho que a importância da Assembleia é mais nisso. Quanto aos rumos que eu acho que devem ser tomados, eu acho que todas as correntes que estão presentes aqui devem se unificar para tentar fortalecer o ato contra a reitoria, para reivindicar uma série de coisas, mas principalmente a contratação de novos professores, porque isso ameaça a existência de uma série de disciplinas e até de cursos, de habilitações, por exemplo. Entendi. Bom, beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Flávia, da Juventude Já Basta, e do Socialismo ou Barbárie, e eu queria saber qual é o posicionamento de vocês com relação a essa Assembleia aí, que é a segunda do ano, né, e acumulou muita coisa para discutir, para combater. A USP está sofrendo uma série de problemas aí, desde a precarização do curso, com falta de professor, até mais recentemente esses dias aí vindo esses fascistas ou proto-fascistas, ou o que quer que seja para provocar.
intimidar, né, os estudantes da USP. Então, qual é o balanço de vocês sobre essa assembleia que está sendo feita agora? E, além disso, qual é o caminho de luta que vocês veem para, de fato, fazer um combate responsável, né, e que consiga vencer esse monte de ataque, essas precarizações? Para a gente, em primeiro lugar, por um lado, uma pena, né, que seja a segunda Assembleia do ano, já podia ter tido muito mais, a gente pediu para fazer, a gente chegou a aprovar na Assembleia das Sociais, por exemplo, um chamado à Assembleia, só que o DCE se recusou, disse que só o DCE poderia chamar e que os estudantes não poderiam convocar uma Assembleia. Mas, por outro lado, também essa Assembleia está sendo chamada, foi chamada pelo DCE, pressionado pelos estudantes, né? Porque ontem a gente teve centenas de estudantes na Letras em Assembleia votando paralisação para a próxima semana. Tem mobilização na IACH, tem mobilização na ECA, ou seja, os estudantes têm vontade de se mobilizar, né? Só quem não tem vontade é o DCE, que deixa tudo para depois de amanhã. Mas, pressionados, né, pela disposição dos estudantes, o DCE convocou essa assembleia que vem atrasada, mas pode representar uma nova organização do movimento estudantil. Na semana passada a gente fez uma assembleia na FEFELESH para responder às tentativas ao assédio da extrema-direita, né, que veio aqui, inclusive nos ameaçou com arma. Fizemos uma boa assembleia. E agora a gente tem que conseguir construir uma greve forte, conseguir construir boas paralisações, uma mobilização forte, na nossa opinião, em torno da contratação de professores e funcionários, pela volta do gatilho automático, né, que coloca uma contratação automática de professores quando eles aposentam ou morrem. E, claro, levando em consideração de que forma esses professores e os funcionários vão ser contratados. Então, professores com dedicação exclusiva, com estabilidade, funcionários com estabilidade, a gente defende que se efetivem também os terceirizados, e que a gente consiga abrir o livro de contas da universidade para saber para onde está indo esse dinheiro. Se não está indo para os cursos, porque para os nossos cursos de humanas não está vindo. Então, que consiga abrir esse livro de contas para saber para onde está indo o dinheiro, que a reitoria possa ser eleita pelos estudantes, funcionários e professores, né, e não pelo governador, que é um fascista agora e que imagina quem que ele vai escolher para ser reitor da USP no próximo ano, e que a gente consiga fazer uma boa campanha pela base que realmente mobiliza os estudantes em unidade, né, com os 3 setores, que para a gente é o mais importante. Entendi. Beleza, obrigado.